Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu faço 45 dias de ressonância harmônica e eu vim gravar esse vídeo para vocês para falar sobre o que eu ganhei nesses 45 dias e também o porquê eu quase desisti nesse período. Bom, no vídeo anterior eu já tinha comentado com vocês que eu estava passando por algumas situações, inclusive em relação ao dinheiro. O dinheiro há muito tempo não era tão escasso quanto ele foi no último mês. Eu também comentei com vocês que eu estava empolgada, mas que depois eu comecei a ter alguns sentimentos, algumas memórias, né, que estavam influenciando muito no meu emocional, e foi aí que eu parei. Vamos lá. Por que eu quase desisti? Nas últimas semanas, eu tenho tido uma oscilação emocional muito grande. No sentido de que, assim, algumas situações acontecem, situações cotidianas que não costumavam me tirar do sério, elas estão me tirando. E às vezes coisas simples, sabe? Pra vocês terem ideia, percebi que eu tenho me conectado com situações e com pessoas que estão me gerando desconforto e não um desconforto assim, pra eu ir pra frente, não. É um desconforto que eu acabo me irritando. E às vezes situações simples, mas que me irritam. E uma outra coisa que acontece também é eu me conectar com pessoas ou com situações que acabam me deixando extremamente chateada. Mas assim, não por conta da situação em si. Eu percebo que o meu emocional, ele tá muito sensível. Alguém, né, que pode dizer ou pode pensar, é por questão de TPM, alguma coisa assim, gente, nada a ver. Eu já tô assim há algumas semanas e não tem relação com isso, posso afirmar. Bom, vamos lá. No começo da onda, eu achei que nada estava acontecendo. Eu, naquela ansiedade, né, de primeira vez com ressonância harmônica, eu tinha assistido alguns relatos e eu percebia que as pessoas falavam, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e nananã. E às vezes algumas coisas assim, bem grandes, sabe? E comigo não, comigo eu achei que nada estava acontecendo. Mas, nos primeiros dias, porque eu estava extremamente ansiosa. Acaba que, nesses pensamentos de, nada tá acontecendo, eu comecei a ter um diálogo interno comigo, ou com a minha centelha divina, né? Meio que falando, olha, dou permissão pra onda fazer o que ela tem que fazer, eu quero que aconteça, eu quero que, sabe, a onda trabalhe, faça o que você tem que fazer, limpe o que você tem que limpar, porque tá fraco isso. Eu pensando comigo, né? E naquela ansiedade mesmo. E assim, gente, a onda com certeza me ouviu, porque essa oscilação emocional, ela tem me abalado bastante. Algumas coisas aconteceram algumas coisas assim externas aconteceram. Uma pessoa da minha família que eu amo muito tá passando por uma situação familiar um pouco complicada e isso me abalou bastante. Só pra vocês terem ideia, eu tô falando com vocês agora tranquilamente. Só que assim, eu gravei um vídeo hoje pela manhã. Primeiro, esse vídeo era pra ter saído ontem, não consegui, porque eu fui no mercado, tava dirigindo, e aí eu fiz um comentário na fila do mercado, né, com a caixa, que não foi um comentário agressivo, nem nada do tipo, mas foi um comentário que não soou bem, e nem foi maltratando ela, sabe? Foi um comentário que não soou bem. Eu falei com meu noivo assim, quem trabalha de home office também não é fácil, né, se organizar com os horários. E eu falei isso, só que depois eu percebi que aquilo, pra uma pessoa que tá trabalhando num caixa de supermercado, poxa, não é tão legal. Então, eu já estive numa posição parecida, né, de ter que lidar com pessoas, enfim, eu sei o quanto é cansativo, e depois eu percebi que esse comentário não foi agradável. E aí, vamos lá, falando do meu emocional. Gente, chegou no carro, eu me senti tão mal por aquele comentário que eu fiz, que eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar. Só que na hora do choro, eu não comecei a chorar só por aquilo. Parece que aquilo foi assim, a situação necessária para que eu pudesse chorar. E aí, na minha mente, começaram a vir várias coisas pelas quais eu estava chateada. Então, a situação com meu familiar, o comentário que eu fiz, porque desde a época que eu trabalhava com o público, né, que eu parei de trabalhar diretamente com o público, eu sempre falei pra mim que eu buscaria tratar as pessoas da melhor forma possível, né, porque eu sei que não é fácil trabalhar assim. E eu me senti mal por isso, principalmente por não ser algo de mim. Eu nem sei porque eu comentei aquilo. E por mais que não tenha sido nada absurdo, eu me senti muito mal. Então, só pra vocês terem ideia, eu chorei. E aí parece que nesse choro já misturou tudo o que eu tava sentindo. Eu tenho sentido nas últimas semanas muita raiva de situações assim que acontecem no dia a dia, que são corriqueiras, que normalmente não me afetariam, mas elas têm me afetado. Isso chega a ser engraçado, às vezes, porque hoje, falei, né, pra vocês que o vídeo era pra sair ontem, mas ontem eu não tive condições de gravar, porque assim, meu rosto tava extremamente vermelho. E aí, eu tentei gravar esse vídeo hoje de manhã. Gente, eu gravei o vídeo, eu editei o vídeo, eu gravei o vídeo ainda com alguns obstáculos, porque meu celular acabou a memória.
Aí eu fui tentar, né, melhorar a memória dele, tive que apagar uns aplicativos. Quando eu fui subir pro computador, ele todo editado, não deu certo. Aí eu tinha salvo o vídeo num aplicativo de edição e apagado o vídeo original, porque eu pensei, ué, eu não vou ficar com esse vídeo sem editar, ocupando espaço já, na memória, já que eu tô precisando de espaço. E aí, gente, eu simplesmente perdi o vídeo, porque no aplicativo apareceu uma mensagem, né, falando que o vídeo original não se encontrava mais no celular e, portanto, ele não poderia manter a edição. E assim, né, pode parecer óbvio, mas honestamente, pra quem tá começando a gravar e editar agora não é. Então pra mim não foi. Foi uma coisa que também me deixou extremamente estressada de manhã, então você vê. É uma coisa que, no normal, não me, sabe, bola pra frente, vamos gravar outro vídeo e tal. Mas não, gente, isso me estressou de manhã, sabe? Me estressou extremamente. E eu só tô comentando isso porque, pra vocês terem ideia de como está sendo essa experiência, né? Do que tá acontecendo. Eu também tinha gravado vídeo, eu não tinha me maquiado, não tinha arrumado o cabelo, não tinha feito nada. Isso não por mal, mas porque eu gostaria de passar a impressão real do que está acontecendo nesse momento. E parece que assim, depois que isso aconteceu, que o vídeo apagou, que eu acabei apagando o vídeo, enfim, eu senti que o vídeo que eu fosse gravar, o próximo vídeo que eu fosse gravar, eu precisava cuidar do cabelo, melhorar e nananã. Porque uma das coisas que eu falava no outro vídeo é que algumas situações, elas estão mexendo com a minha autoestima. Eu nunca senti tanta dificuldade de cuidar melhor da minha autoestima quanto eu tenho sentido nos últimos dias. Um dos meus pedidos na Onda foi que ela me ajudasse a melhorar a minha autoestima. Porque por mais que eu me arrume, que eu goste de mim, enfim, eu tenho algumas questões que eu preciso cuidar nesse sentido. Algumas questões pra mim que são delicadas e que inclusive eu trato na terapia. Então, depois que, enfim, perdi o vídeo e tal, eu senti que era pra eu fazer de outra forma. Então, estou aqui. Falando também sobre a forma como a Onda trabalha, né? É uma coisa que eu achei curiosa. No outro vídeo, que eu vou deixar aí no link da descrição, eu comentei com vocês que o ideal não é que a gente julgue as situações, né? Porque o plano espiritual, ele trabalha ao nosso favor. Então eu busco trazer isso pra mim. Tem sido muito trabalhoso, por conta de toda a raiva, de toda a emoção que eu tenho sentido. Mas, falando sobre a forma que a Onda trabalha e relacionando essas duas coisas, eu tenho muito receio de dirigir. Eu já tive mais a ponto de tremer ao pegar no carro. E esse ano eu decidi que eu driblaria esse medo. Então, antes mesmo de pedir a Onda, eu já estava treinando direção, tudo, enfim. Eu já tenho habilitação, estava treinando direção. E estava indo bem. Só que eu gostaria de ir melhor. E aí, eu pedi na Onda que ela me ajudasse a limpar esse medo, né? De pegar no carro, de ir pra lugares mais distantes, mais movimentados. E, gente, peguei no carro aqui outro dia e foi no horário de pico. E nesse dia eu não queria dirigir. Mas lembra que eu comentei com vocês que eu tô buscando aí me manter em movimento, sair da minha zona de conforto? Aí nesse dia tava tudo indo bem, tava quase chegando no final do trajeto. E aí um abençoado foi e foi super assim, folgado no trânsito, jogou o carro pra cima. E pra não bater no meu carro, eu tive que... Meu carro não, é no carro do meu noivo. Eu tive que virar, assim, pra direita. E aí pegou um pouquinho do pneu na calçada. Graças a Deus não causou nenhum acidente, não pegou na lataria nem nada. Mas depois disso, parece que o medo que eu estava sentindo, ele foi embora. Tipo, é como se minha mente tivesse aceitado. Olha, você vai enfrentar isso durante os dias e tá tudo certo. Você viu? Você dá conta? Não aconteceu nada demais, então vambora. Você vai lidar com todos os tipos de pessoa. Então é como se minha mente tivesse reagido dessa forma. Então é curioso o modo com que a Onda vai colocando situações no nosso dia a dia pra gente lidar. E em relação à raiva, à ansiedade, à tristeza, eu também assisti um vídeo de um rapaz que ele veio na hora certa. Ele comentou que ele também estava passando por situações assim, onde ele sentia muita raiva, onde ele sentia muita ansiedade, muita tristeza, chorava, e com memórias antigas. E ele comentou, olha, a Onda tá limpando. E pra confirmar ainda isso, eu assisti uma palestra do Hélio que veio pra mim no mesmo dia, que o Hélio fala que muitas pessoas desistem da ressonância porque começam a ter pesadelo, ou então porque começam a sentir mal-estar ou alguma coisa assim, chateação, enfim, e desistem, colocam o pé no freio. Então, foi uma mensagem direta para que eu não coloque o pé no freio. Eu entendi dessa forma, eu recebi dessa forma. Então, estou aqui, me arrumei um pouquinho mais para gravar esse vídeo, para falar que eu quase desisti, mas não é minha intenção, eu estou comprometida. Em relação à disciplina, enfim, a sair da zona de conforto, nessas últimas semanas tem sido extremamente difícil manter a disciplina, manter
as minhas atividades diárias. Parece que a minha mente, ela tá num turbilhão, assim, de sentimentos juntos, sentimentos passados e coisas presentes que vão acontecendo, e parece que, assim, ela tá se encontrando nesse turbilhão de coisas que estão acontecendo. Então, eu tenho pra mim que eu preciso deixar, não posso colocar o pé no freio. Então, no último vídeo, eu comentei com vocês que eu estava gravando esse vídeo pra poder ajudar também quem esteja fazendo a ressonância. Mas, gente, sem dúvida, esses vídeos eu espero de coração que possam contribuir na vida de quem esteja fazendo, pensa em fazer a ressonância harmônica, mas eles também são um incentivo pra mim, porque quando eu penso em desistir, quando eu penso em colocar o pé nos freios, eu retorno aqui, eu vejo como foi meu primeiro vídeo, como eu estava, o que eu comentei, eu vejo vídeos de outros ressonantes, volto a assistir o caminho das palestras e parece que a gente vai se fortalecendo. Então, o meu intuito é continuar falando aqui sobre a minha evolução, nesse sentido também. E aí, gente, vamos falar aqui de ganhos, né? Bom, eu ainda não tive nenhum ganho material, mas eu tive um ganho que pra mim é extremamente valioso. Eu lembro que esse ganho ele já começou a vir no caminho das palestras e hoje pra mim ele tá assim, nítido. Eu sempre gostei muito, assim, de ir em happy hour com os amigos, beber, e por algumas vezes a bebida, ela até me ajudou a ser menos tensa. Isso pra mim é um ponto importante porque, assim, quando você bebe pra estar com os amigos, ou porque você não quer ficar mais tenso, a bebida acaba sendo uma forma de escape, né, das situações. E às vezes ela te deixa com preguiça de fazer as coisas, né, você fica meio assim, né, indisposto. E eu gosto de beber, por exemplo, uma cerveja, ou então vinho, eu gosto. Mas o que eu percebi depois da ressonância harmônica, já no caminho das palestras, o professor comenta que no caminho das palestras já tem ressonância harmônica, mas o que eu percebi ainda mais depois da onda é que eu não sinto aquela vontade imensa. Outro dia eu saí com uma amiga, nós fomos em um restaurante, ela falou, amiga, você vai beber alguma coisa, tal? Aí eu falei, não, amiga, obrigada, hoje não faço questão, não é um esforço não beber, não é um esforço. Ai, não vou beber porque eu tô fazendo dieta, e você fica naquela, sabe? Naquela vontade, não é. Se eu for beber, por exemplo, com meu noivo, alguma coisa assim, o máximo é um copo. Não consigo mais passar disso. É como se o meu corpo freasse. Então, isso tem me feito muito bem. Eu acredito que isso tem ressonância, né? Está ressoando com a minha forma de ser agora, né? E pra mim, esse é um ganho muito significante, porque não estar preso a algo, pra mim, é muito importante. Então, assim, eu vou pra academia porque eu gosto, não é porque eu sou obrigada. E eu já fui, porque, ai, eu preciso ir, eu já fui. E a bebida, às vezes, era aquela coisa, eu estou entre amigos, eu preciso beber. E hoje não mais. Se pra mim não fizer sentido naquele momento, se eu não quiser, se naquele dia eu só não tiver afim, não vou. E isso é algo assim que é um grande presente. É um grande presente porque se libertar de coisas que a gente acaba criando mau hábitos, assim, né? Ai, vai beber todo dia, vai beber 3 vezes na semana, alguma coisa assim, sabe? É uma coisa muito interessante. Então, eu gostei muito disso que chegou pra mim. Claro, como eu comentei com vocês, é algo que eu gosto. Se eu sentir vontade de beber, tudo bem, mas se eu não sentir, tudo bem também. Em regra, não tem sentido. As semanas não tem sentido. Espero que continue assim, porque é diferente. Eu acho que o sentido de você beber, por exemplo, pra comemorar uma coisa importante é diferente. E tá tudo bem, sabe? E tá tudo bem. Então esse foi um ganho que pra mim é muito valioso. Ter essa experiência é muito legal, muito gostosa. E é isso, gente. E é isso. Bom, espero ter deixado vocês a parte do que tá acontecendo. Se tiver alguma dúvida, comentem aí, por favor. Compartilhem como está sendo, como foi a primeira onda, né, de vocês, o que vocês sentiram. E vamos nos falando, tá bom? Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.